Dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Elaine Santana, do Let's Podcast, e hoje tô com um convidado super especial, um, uma das pessoas mais viajadas que eu tive o prazer e o privilégio de conversar. Hoje foi um dia super especial, fiquei conhecendo vários países através dele, várias histórias. É com muito prazer que eu apresento vocês Robson do Instagram e canal no YouTube, O Nego Vai Longe. Boa tarde, Boa Robson. tarde, tudo bom? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. Um prazer poder estar aqui com você hoje. Obrigado eu. Você pode. Bom, gente, o Robson tá com um projeto super bacana. Todo mundo, de todos os podcasts que a gente já fez, eu sempre falei sobre isso. Amo viajar, amo conhecer novos países. E ele está no. Esse é meu país número 91. Então vai ser mais ou menos umas 3 horas de programa, gente. Se preparem. Robson, explica pra gente de onde surgiu a ideia de começar esse projeto. Sim, só antes de contar um pouco do projeto, eu vou só falar um pouco quem sou eu, para vocês terem, fazer uma conexão sobre a história do projeto. Sim. Para quem não me conhece, eu sou Robson Jesus, eu nasci e cresci na periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Eu tenho 34 anos. Eu sou filho de mãe solteira e mais dois irmãos. E eu tenho três formações. Eu sou administrador, eu sou radiologista e sou especialista em gerenciamento de projetos pela Universidade Mackenzie. E eu me orgulho muito de dizer que todas as minhas formações, ou ela foi por bolsa de estudo, ou foi algum projeto social do governo federal. Então, em casa a gente nunca teve condição de pagar a faculdade, mas mesmo assim a gente nunca deixou de estudar, sabe? A gente Sim. sempre prevaleceu ali a questão da educação como prioridade em casa. Uhum. E uma dessas viagens minhas, questão de estudo, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e chegando lá eu comecei a ter contato com outras línguas, com outras culturas e outras pessoas e ali eu comecei a ter um interesse muito grande em querer viajar o mundo. E Uhum. foi ali onde eu tomei uma decisão, falei, pô, eu vou viajar o mundo aí gravando conteúdo, eu vou ver como que funciona aí outras línguas, outras culturas e tomei essa decisão. Mas aí, no caso, então, você é fluente em algum idioma, fora o português. Não, só sou fluente no português só. Eu aprendi inglês recentemente, tem 2 anos que eu aprendi a falar inglês. Meu inglês não é avançado, mas hoje, cada dia que passa, eu vou evoluindo um pouco mais. Estou me esforçando para aprender outras línguas, então comecei a aprender até um pouco de russo. Cara, Agora a ideia é aprender um pouco de francês também, então agora o francês já está no meu radar. Falo um pouco espanhol. uhum. E assim eu vou me virando com a língua aí no meio da estrada. Mas então você começou a estudar o inglês devido a esse projeto? Não, não. Eu comecei a estudar inglês por interesse meu. Eu tava vendo que tinha essa necessidade de falar inglês, porque hoje uma segunda língua acaba sendo básico, necessário a gente no país, principalmente no mercado de trabalho que a gente vive hoje. Se você não tem uma segunda língua, você acaba ficando para trás. Aí eu Uhum. falei, vou pegar uma segunda, aprender uma segunda língua para galgar outras posições aí no mercado de trabalho. Então, o inglês começou a partir disso. Certo. Mas a partir de que momento você tomou a decisão de. Porque você vai ser o primeiro negro. Se isso, é que assim, ó, hoje a gente vive numa população mundial de 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões, apenas 150 pessoas visitaram todos os países do mundo. Uhum. E dessas 150 pessoas, eu vou ser a primeira pessoa negra do mundo a visitar todos os países. Porque até hoje nunca uma pessoa negra fez isso. Então eu vou ser a primeira pessoa do mundo a fazer. Caraca. Desafio foda aí pra você. É um grande desafio, porque, igual a gente está conversando hoje nos bastidores, né? Não é questão só de dinheiro, né? Hoje a gente precisa ter muita resiliência, Sim. né? A gente precisa ter muita adaptabilidade, então a gente precisa ser um Uhum. camaleão aí, se ajustar. Quando eu falo isso, um exemplo é pro Congo. Eu fui pro Congo há uns 3 meses atrás, num país do continente africano, que está em guerra civil e tá fechado pro turismo. Mesmo assim, eu tive um contato lá que eu andei 18 horas até lá, por dentro da floresta, e entrei no país por dentro do mato.
Então, se eu não tenho uma rede de network boa, se eu não tenho a questão de adaptabilidade, eu não Uhum. visitaria esse país, porque não tem nem previsão de quando vai abrir. Sim, Então, quando eu falo adaptabilidade, é mais nesse sentido, sabe? sim, sim. Tem que ter muita coragem também, né? Tem que ter coragem. Tem que se adaptar a tudo que tá por vir, mas também coragem. Nesse caso aí, você teve que ter muita coragem. Sim, sim, acho que a Coragem, eu venho fazendo um trabalho muito bom junto com Edel Pontes. Edel Pontes é o maior especialista em desenvolvimento humano dos Estados Unidos. Hoje ele me ajuda muito na área mental, na minha área espiritual, e a gente trabalha essa questão do medo, né? Se de fato o medo existe, se aquele medo é real. Então, quando tem alguma questão perigosa, a gente sempre faz esse exercício juntos, né? Então, Uhum. pô, vamos tentar ver o nível de perigo, vamos ver se é real esse medo. Então é algo que eu venho trabalhando diariamente assim em mim, sabe? Tipo, pô, será que não dá? Será que eu vou perder uma perna se eu fazer isso? Será que eu arrisco minha vida? Então assim, a gente sempre pondera e quando a gente identifica que é um risco grande, aí eu não faço. Sim. Então a gente sempre tem esse controle também, essa administração aí da questão da segurança. É, porque a segurança, você tem que ter seguro também, né? Não é barato viajar, conhecer o mundo. Uma viagem por si só já é cara, né? É, Então essa, você tem que se preparar, você tem que ter um tipo de seguro também, né? Você tem que estar assegurado. Alguns países exigem até que você tenha seguro. sim, sim. Tem esse projeto, ele está orçado a R$ 500 mil, R$ 500 mil. Uma viagem low cost. Hoje eu viajo low cost, que é o viagem low cost. Ficando em hostel, dividindo um quarto com 20 pessoas no hostel, Uhum, é, andando bastante de ônibus, mais ônibus do que avião, comendo muito McDonald's. Low cost é assim, você se virando com pouco, sabe? Então, uhum. se eu conseguir manter esse budget meu, eu vou gastar R$ 500 mil. E a questão do seguro, sim. Então tem alguns países que é obrigatório o seguro. Eu tô organizando minha viagem agora para ir para Mianmar. E Mianmar é um país que eu preciso ter o seguro específico do país. Então, só o visto ele custa US$ 50, mais US$ 50 para você pagar o seguro do país. Então, tem essas particularidades que eu entendo que faz parte da burocracia do viajante, mas Uhum. é necessário. Então, fora isso, eu tenho o meu seguro, o meu viagem, que antes de sair do Brasil eu já contratei. E como que você faz assim para ficar a par de todas essas situações assim? Seguro obrigatório, você qual antecedência que você se prepara para visitar um país? Porque você tem que fazer um estudo do país, né? Sim, a gente tem primeiro uma curadoria de conteúdo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, eu tô indo para a Suíça essa semana. Então, eu pego, levanto todas as informações da Suíça, a gente tenta levantar um estudo, se está tendo algum evento específico que é interessante eu participar. Por exemplo, eu estava agora em Londres, estava tendo um evento do Star Wars lá. Então é interessante, porque as pessoas estão vestidas com a roupa da Star Wars, Uhum. tal. Então, para mim, ir lá gravar conteúdo, mostrar aquilo é interessante. Então, a gente identificou aquilo e foi para lá. A mesma coisa é para Suíça. Aí, quando a gente levanta, faz essa curadoria, a gente faz a curadoria também de burocracia. Então, pô, o brasileiro precisa de visto, passaporte brasileiro, precisa ter vacina, precisa de PCR. Então, a gente tenta levantar o máximo de informação possível para não ser surpreendido na imigração. Sim, E eu sempre me organizo assim, eu faço blocos. Então, ou seja, para os meus próximos 5 países já está tudo organizado, tudo planejado. Então, daqui uns 3 dias eu vou organizar os outros próximos 5. Então, uhum, eu faço bloco de 5 em 5 em 5, porque é uma quantidade de país razoável que eu consigo me planejar. entendi. E já aconteceu alguma coisa assim que te impediu aí, algum país? Já, eu fui deportado da Arábia Saudita, quando em estava em Bahrein, eu tentei entrar na Arábia Saudita, eu fui deportado, porque eu entrei com visto americano, eu estava tentando entrar com visto americano no país. E para você entrar lá, só podia ser por aéreo. E eu tentei entrar por terra. Aí quando eu cheguei lá na porta da imigração, eles falaram, não, você vai poder entrar. Eu falei, não, mas como não, você pode voltar de novo pro Bahrein. Aí eu peguei e voltei pro Bahrein. Aí eu falei, putz, ferrou. Agora eu fui pro aeroporto. Eu falei, meu, e agora? E agora? Eu falei, vou pro Kuwait. Achei uma passagem baratinha pro Kuwait, tava do lado, comprei a passagem pro Kuwait. Só que quando eu comprei, eu fiz o check-in, quando eu fui embarcar, eles chamam meu nome, Robson Jesus. Eu falei, tô aqui. É, vamos aí, pode sair, tu não pode embarcar. Eu falei, como assim? Não, mudou as regras do Kuwait, brasileiro não pode entrar mais como turista. Eu falei, poxa, não acredito, mas agora já comprei a passagem, já fiz check-in. Não, não pode. Ah, por quê?
fala com o governo lá, não é com a gente só não pode deixar você embarcar. Ok, aí voltei e tal, 2 países no mesmo no dia. mesmo dia praticamente. Eu dormi um dia, foi o período de eu dormi no aeroporto, fiquei acordado, dormi um dia no aeroporto, aí comprei o voo pro dia seguinte, aí quando eu fui tentar embarcar eu não consegui. Aí eu falei, putz, ferrou, 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 ferrou. Aí eu fui até onde eu tive meu primeiro surto psicológico ali. Você E pensou em desistir nessa hora? não pensei em desistir, mas eu cheguei a falar, tipo assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Foi um momento que eu falei isso. Mas eu não desisti, não. E aí eu peguei, achei uma passagem pra ir para a Armênia, acabei indo para a Armênia. Aí eu me lembro que eu fiz Armênia, Azerbaijão e Geórgia, tudo junto. Mas só depois de 2 dias. Eu dormi ainda mais 2 dias no aeroporto esse dia. Porque no Bahrein é muito caro a hospedagem. Então, quanto mais eu fico se locomovendo, mais eu gasto. Então, pra me voltar pra cidade, sair do aeroporto, eu tinha que pegar um táxi ou um transporte. Aí chegar lá eu ia gastar mais uns US$ 60 de hospedagem, um dia. 2 dias, Uhum. 120. Falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Peguei minha mochila, sentei por lá, comi um McDonald's e fiquei esperando uns 2 dias lá. Então, às vezes é isso, a gente precisa se ajustar. É, não é só glamour, né? Porque as pessoas Não, acham não que é, não viajar. é. No seu caso, né? Você tá querendo mesmo quebrar esse recorde, a custe o que custar. Sim e não, porque assim, com certeza o recorde eu vou bater esse recorde, isso eu Uhum, não tenho dúvida. Mas o meu propósito ele é muito maior, é um propósito racial e social, né? uhum, Porque a ideia é mostrar para as pessoas que, independente de cor de pele, independente de classe social, a gente pode alcançar nossos sonhos. uhum. Então, eu recebo muitas perguntas da galera falando, né? Robson, você viaja por turismo, por férias, ou é por trabalho? O que que é? Não, eu viajo por propósito. Então, por isso que todo dia eu acordo com aquela vontade, qual que é o próximo, qual que é o próximo, porque tem algo me movendo ali, me mover, tipo, mostrar isso pra galera. Pô, ó, o cara preto vem de uma periferia, filho de mãe solteira, mais dois irmãos, pobre e tá fazendo o que tá fazendo, sabe? E Sim. tipo, então, poxa, qualquer um pode ir lá e comprar trocar a TV de casa, pode trocar o carro, pode comprar uma casa, pode visitar outros países. Então, pode. Porque eu tô mostrando que pode, desde que a gente tenha um planejamento, a gente tenha um discernimento, saber onde a gente quer chegar, colocar tudo isso no papel e executar as atividades. Não adianta a gente só planejar e não executar. Um dos Uhum. meus grandes diferencial é o que? Eu executo. Então, tipo, eu tô aqui e eu tô com a cabeça aqui já pensando como vai ser na Síria, porque eu acabei de ter ontem de ontem eu tive uma ideia de ir pra Síria, escrevi tudo, comecei a executar e eu vou pra Síria daqui a alguns dias. Mas por que que eu vou pra Síria? Porque eu executei, eu tive uma ideia, tive algumas sacadas, coloquei no papel e estou executando e vou pra Síria. E Entendeu? você não tem medo, assim, Robson, desses países que estão passando por um momento difícil, que estão em guerra, que tem uma escassez de alguma coisa, igual você visitou recentemente a Ucrânia, né? Sim, eu vim agora da Ucrânia. Assim, quando você vai num país, como o que a Ucrânia está passando, o que te passa, assim? Qual o seu primeiro pensamento, assim? Então, eu tento mensurar um pouco a questão do risco, sim. Então, na Ucrânia, vou pegar o exemplo da Ucrânia. É, eu olhei e falei assim, meu, quantos bombardeios teve na cidade de Lviv, que é uma das cidades que faz fronteira com a Polônia, foi a cidade que eu fui. Eu olhei e falei assim, putz, nos últimos 4 meses não teve nenhum bombardeio lá. Aí via que lá tava normal, o pessoal estava vivendo a vida normalmente. Então eu falei, poxa, daí eu peguei e contactei um morador local. Aí eu fui conversar com o morador local. Aí comecei a conversar, eu quero ir pra isso, aquilo, comecei a conversar com ele, conversar com ele, conversar com ele. Ele falou, cara, a cidade o cenário é esse, 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 esse. Você pensa em ficar quantos dias? Eu falei, vai ficar uns 2, 3. Ele falou, pode vir que tá seguro. Aí eu pego e vou. Então, resumindo, o que eu faço? Eu tento ver se está de fato seguro. Eu tento pegar, conversar com alguém local, arrumar um lugar que me passa um pouco de segurança. Eu não vou, tipo, na loucura, pegar a mochila e vou entrar na Ucrânia de qualquer jeito, ficar sem nenhum lugar para ficar e. Não, Uhum. eu tento me respaldar, sabe? Às vezes, aqui agora eu tô parando um pouco porque estão puxando muito minha orelha, mas normalmente eu falava com a imigração, tipo, imigração, imigração que eu falo, desculpa, embaixada brasileira. Eu falo pra embaixada, embaixada, eu tô indo, isso, aquilo. E normalmente as embaixadas me dão um suporte. Só que nesses países que mais em guerra, por exemplo, eu estava na Etiópia, a embaixatriz falou: Robson, não é pra você subir pro sul, eu tô sabendo que você tá aqui e tal, não é pra você subir. Eu falei: não, não vou pro sul, não, só vou pro. Não, não, não é pra ir pro norte. Eu falei que só ia pro sul. Ah, porque o norte da Etiópia tá tendo guerra, não é pra você ir. Eu falei: não, só vou pro sul só. Aí beleza, aí o embaixador brasileiro do Haiti também mandou uma cartinha, não, pra você vir.
Então eu vi que eles começaram a puxar um pouco minha orelha porque eu comecei em alguns países que tá tendo Não ouvi o que problema. eles pediam. É, um pouquinho disso. Aí eu peguei e agora eu, tipo, não falo mais com eles. Eu vou, mas eu vou tentando me respaldar. E é claro que, fora isso, tem duas pessoas que têm meu GPS 24 horas. Então eu tô aqui agora. Tem duas pessoas me rastreando 24 horas, dois Sabe amigos onde você meus, tá? sabem onde eu tô, então eu mantenho contato. Então eu tenho uma rede de apoio de amigos, amigos e familiares, que eu pego e comento: Ó, estou entrando em tal país, estou em tal lugar. Uhum, Aí quando eu chego lá, a primeira coisa, eu falo: cheguei, tô bem, tô aquilo. Então. Eu tento me respaldar através dessas redes também. Então, eu crio alguns mecanismos que me dê segurança, sabe? uhum. Então, quando você cria esses mecanismos, a coisa começa a ficar um pouco mais confortável. Não sei se eu posso dizer isso, sabe? Mas, Robson, ficou com medo da Ucrânia? Sim, eu fiquei. Tipo, fiquei com medo da Ucrânia, assim, porque, pô, eu cheguei lá, o dono da casa começou a mostrar uns vídeos lá de uns mísseis caindo, não sei Eu quantos vi meses uns atrás. stories Você viu os seu. stories? Então, Vi. aí eu falei, caraca, daí já era, daí eu não consegui dormir, daí da meia-noite desliga a luz do país. Aí eu falei, caramba, daí já começava a coçar a cabeça, aí já te perder o sono, aí fiquei 2 noites sem dormir lá. Nada, nenhum tipo de eletricidade? É meia-noite eles cortam a eletricidade do país inteiro. Meia-noite, mas liga 4 horas da manhã de novo. Mas isso é pra economizar Não, eles ou... falam que é questão de segurança. Não sei, não me pergunta que eu não vou não Ah, sei. mas aí como é que faz? Ué, segurança? Então, Se de é meia-noite você não pode sair GPS, pra rua mais. Não, meia-noite todo mundo de meia-noite ninguém casa. pode Não, ir. ninguém. Tipo, sem luz na rua já é exatamente pra você não sair pra E rua. você foi em algum lugar que tinha confronto ou você só ficou onde que estava mais Não, só fiquei na tranquilo? parte tranquila. Não, não fui não. Você não se arrisca tanto, É, né? exato. Então eu tenho essa disciplina. Eu podia ir pra Kiev, pegar um trem e ir pra Kiev. Tava normal. Eu falava, todo mundo fala, se você quer ir pra Kiev, Kiev. Só que Kiev é onde tá acontecendo o centro dos ataques. Uhum. Quer ir pra lá, pode ir. Só que o metrô tá lá, o trem tá Não lá. restringe Não, ir? não tem. É 2 horas. Da cidade que eu estava até Kiev é 2 horas. E tem indo e voltando. Tá Metrô normal. doido. Tem alguns brasileiros que encontraram, eu tiro o chapéu pra esses brasileiros que fizeram isso. Mas eu não me sinto seguro de fazer isso, sabe? Então eu E fui fazer lá. pra quê, né, também? Entendeu? Então, não sei, cada um tem sua motivação. Eu priorizo, sim, eu tenho que fazer a questão do Guinness, tenho que visitar, e eu acabo não que arriscando tanto, não. Sim, sim. E quando você vai nesses países assim lá, você hoje você está visitando, conhecendo Luxemburgo, é, você sabe o que que Luxemburgo representa economicamente para o mundo inteiro, né? Aham. Como que tá nesses países que estão em guerra? Existe muita pobreza, Robson? Eu vim do Haiti há 40 dias atrás, mais ou menos, eu estava no Haiti. Para mim é um dos países mais pobres do mundo. Nenhum país que eu passei até agora, dos 91, eu vi o que eu vi no Haiti, onde as pessoas não têm o básico, não têm água, não tem saneamento básico, não tem água potável, não tem comida, não tem eletricidade. Não Então eu tem chego, não nada. tem nada, eles não tem nem presidente lá. Tem o presidente, eles mataram o presidente deles. Então eu vivi uma realidade naquele país no qual eu fiquei muito mal. Quando eu falo de ficar mal, eu fiquei tão apreensivo os 3 dias que eu estive lá, que quando eu cheguei no Canadá, eu fiquei muito doente, porque aí, tipo, eu meio que me tentei ficar um pouco mais solto, tipo, saí, fiquei leve, aí começou a aparecer, tipo, fiquei muito gripado, sinusite começou a atacar, garganta inflamando, febre, porque eu fiquei tão tenso Foi quando eu estive lá, emocional, né? emocional total, porque lá, só pra você ter noção, eu tinha que comprar água no poço pra tomar banho, água gelada, eu comprava no poço pra tomar banho de caneca. À noite eu me lembro que eu subi na casa com os dois moradores locais, os dois haitianos, pra gente ligar o gerador, colocar diesel, pra ligar a luz da casa à noite, que não tinha eletricidade. Entendeu? Então foi uma situação. E eles vivem de quê? Você sabe? A renda, assim, o que que é? Não, olha, eles vivem muito pouco, tem um comércio local lá. Eu tava numa cidade que é muito forte comércio de roupa, tinha muito cubanos que vão comprar roupa lá no Haiti. Então é barato assim para os cubanos, porque cubanos não tem nada. Então o cubano vai para o Haiti, compra as coisas no Haiti, isso ajuda a fomentar um pouco a economia local. Eles vivem muito lá também da agricultura, sabe? Então eles têm tem mandioca, tem banana lá também. Uhum. Então isso que ajuda um pouco a economia deles. Caraca, a gente acha que o Nordeste do Brasil tem pobreza e tal, né? Não que não tenha, né? Mas ali, Mas é impossível não comparar as coisas. não, ali eu acho que É extremo. é mais que extrema pobreza. Eu acho que ali é a questão da miséria. Eles vivem literalmente numa situação de miséria, onde não tem comida, não tem água e não tem saneamento básico, não tem eletricidade. Então, foi bem forte ali pra Eu mim. nunca tive num lugar assim. Foi pesado ali. Pra mim foi muito pesado. Nunca, não me imagino assim, num lugar assim. Eu acho que eu nunca tive.
Por mais assim que eu já fui em favela no Brasil e tal, mas nada assim. Foi uma experiência bem forte. E o lugar mais foda que você teve, assim, que você falou, caraca, que lugar louco, queria morar aqui. Tailândia, meu país número um. Tailândia, eu sou apaixonado por aquele país. É um país que eu gostei, que eu fui pra ficar 4 dias e fiquei 35. Eu fiquei 35 lá. Lá aconteceu de tudo um pouco. Lá teve relacionamentos, lá teve desenvolvimento pessoal, alta performance, muito trabalho, muito network. Lá foi um país que deu o que falar, viu? Mas você ficou lá então porque você também teve um retorno bom por estar lá. Por isso que você permaneceu mais tempo. Exatamente, foi várias coisas. Então, por exemplo, quando eu falo de trabalho, lá eu tive a oportunidade de me conectar com outros influenciadores digitais, igual a gente fez collab, a gente trabalhou junto, e eles me divulgaram nas redes sociais, eles me ensinaram um pouco mais sobre estratégias de redes sociais, a como filmar, porque se você perceber ainda, eu sou um pouco tímido ainda, mesmo eu estando aqui mais à vontade, tomando a champanhe, mas ainda sou uma pessoa tímida. Aham. E esse é um dos trabalhos que eles me ensinaram. Robson, como quebrar a timidez, como você gravar com qualidade do vídeo. Então, se você vê eu filmando, se você percebeu durante o dia de hoje, eu só me filmo com a câmera de trás. Sim. Coisas que ninguém faz. Eu acho, não sei se você já viu alguma outra pessoa filmando assim. Não, sempre com a Com câmera da a frente. frente, então eu filmo com a câmera de trás. Então, para melhorar a qualidade dos meus vídeos, entendeu? Para trabalhar a questão de direcionamento, de alta performance. Então, são várias coisas que a gente aprendeu ali. Então, isso eu estou falando só da questão do trabalho. Teve a questão, quando eu falo de alta performance e desenvolvimento pessoal, eu fiz um trabalho no qual eu fui para o norte do país, numa cidade, algumas cidades que as pessoas não falavam inglês, não falavam nenhum outro idioma, só a língua local, e não tinha transporte público. Ou seja, eu tinha que lutar para me comunicar com as pessoas e Você para andar. aprendeu mímica. Exato, então isso, então não falo só mímica, mas eu falo da comunicação não verbal. Eu Uhum. usei muita comunicação corporal, eu usei muito, não sei se você já leu aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Não. Inclusive, eu super recomendo para todos que estão assistindo. É um livro muito massa, que apesar de ser um livro romântico, ele é um livro também que você aprende a características humanos. Como lidar com pessoas, como lidar com humano. Às vezes, só com você presentear uma pessoa, só de você ir lá levar um copo d'água para a pessoa, é uma forma de você se comunicar. E eu usei muito essas técnicas enquanto eu estive lá no norte da Tailândia. E ninguém lá fala, porque na Tailândia é um país que muita gente é fluente em inglês, né? Não, lá é um país muito turístico, muito mesmo. Só que eu fui para o norte, eu fui para um lugar que é só mato. Eu fui, tipo, em lugares bem específicos, exatamente para trabalhar isso. Uhum. Trabalhar a questão da comunicação mesmo. Então, Entendi. porque lá foi meu país número um. Eu estava começando o projeto. Então, imagine, já tinha mais 195 países Foi o depois seu dele. primeiro país, você ficou 35, não ficou com medo dos outros que estavam por vir, não? Fiquei 35 aqui, vou ficar quanto nos Não, outros? e é até legal falar isso porque duas coisas. Primeiro que meu tempo médio em cada país é de 3 a 4 dias, meu tempo médio. E meu tempo máximo é 14 dias pelo Guinness Book. Eu não posso passar de 14 em nenhum país. Se eu passar de 14 dias, eu tô eliminado. Mas, Uhum. Robson, como que você, 14 e você ficou 35 na Tailândia? Porque Tailândia foi o meu número um. O Brasil era o número um. Só que quando eu cheguei na Tailândia, que era o número 2, começou a surgir várias oportunidades. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com o Guinness Book e falei, Guinness, eu posso mudar no lugar de ser o Brasil número um? Pode ser a Tailândia número um? Aí o Guinness falou, pode. Então a gente mudou todo o processo, eu fiz outra aplicação. Então, aí como é o país número um, eu podia ficar 50 dias lá, porque eu tô saindo de lá. Então não conta Entendi. ainda. Então eu saí do país um pro número 2. Aí Uhum. começa a contar. Entendi. Então esses 35 dias que eu fiquei lá não contou pro projeto. Entendi. E você vai terminar então no Brasil? Termino no Brasil. O Brasil é meu país 196. E faltam quantos? 105. 105. E você vai entregar esse projeto pro Guinness quando? Assim que eu acabar em julho, eu já finalizo e entrego pra eles. Desse ano? Não, julho do ano que vem, que Ah, dá tá. 2 anos e meio quase de estrada. 2 anos e meio, em média, de 4 a 5, 3 De 4 a 5, 5 dias em mais ou cada menos. país. 500, 500 mil reais o projeto. É avaliado em R$ 500 mil, meio milhão de reais. É, caraca, é muita coisa. É muito chifre. É É chifre, é muito. número, desculpa, falei francês. É, é muito chique essa mulher, viu?
E quando você faz esse tipo de viagem assim, porque, por exemplo, eu fiquei sabendo que você viria para Luxemburgo porque a sua host é a Ritão, uma amiga Isso. minha. Você também fica na casa de pessoas, você não fica só em albergue. Não, exato. Vai do momento que eu estou vivendo a viagem, analiso, tipo, qual que seria o melhor cenário hoje? Eu ficar no hostel, porque o hostel é muito bom para fazer amizade. Uhum. Será que seria ficar no hotel para me descansar, ou fechar uma parceria e ficar no hotel? Será que é ficar na casa de um local? Você quer ficar na casa de um brasileiro? Então, um exemplo, hoje eu estou vivendo um momento da viagem que eu estou chegando a 50% do mundo visitado, um ano fora de casa, no qual eu quero me sentir mais acolhido. Então, como que eu faço para me sentir acolhido? Eu vou ficar na casa de brasileiro, eu vou comer arroz e feijão, eu vou falar português, eu vou, entendeu? Você tá com saudade da Nossa, culinária? demais, velho. Nossa, é a melhor comida do mundo é o arroz e feijão. Eu Na, também na Rita, ela acho. já fez até uma costelinha pra mim com mandioca lá, sabe? Então, É, é muito bom, porque eu sinto falta da minha família, eu sinto falta de uma comida brasileira. Então, eu tô na fase do projeto que eu quero isso, eu quero estar mais perto desse tipo de pessoa. Então, sim. aí eu escolho, eu opto em ficar na casa. Desse mundo de gente que você já conheceu aí nesse 96 países, né? Qual a raça mais assim amável, adorável, acolhedora? Nossa, acho que no continente africano é muito massa isso. Foi porque é muito genuíno a forma deles abrir a porta da casa deles, assim, sabe? É uma forma assim, os caras querem te ajudar, os caras querem, tipo, eles não têm muito pra te oferecer, mas eles querem dar tudo que ele tem pra você. Então, Mais, é, até mais do que os brasileiros? nossa, é assim, muito parecido com a gente, muito parecido. Mas acho que a condição do Brasil perante alguns países que eu visitei, quando eu falo condição financeira, condição de estrutura, é muito maior que esses países. Uhum. Então é um pouco mais confortável pra gente no Brasil fazer isso. Agora, pô, eu fui pra Burundi. Burundi é o país mais pobre do mundo. Cara, eu fui na casa de uma senhora lá, ela me convidou pra almoçar na casa dela. E você vê que eu não tinha nada, mas ela queria tirar de tudo. Você vê que eu não tinha dinheiro pra comprar refrigerante. Então, vai lá comprar refrigerante pro Robson. E eu falava, não precisa. E foi lá mandar as crianças comprar refrigerante, sem condição de comprar refrigerante. Eu dormi na casa de uma família lá em Burundi também. A gente dormiu três em um colchão. Sabe, mas os caras querem que eu dormisse na casa deles. E, tipo, de manhã e fazia café e vai buscar água não sei aonde. E compra pão pro Robson. Então, é um exemplo que eu tô te dando, sabe? Sim, Então, isso é muito legal. Você vê as pessoas se esforçando. E é genuíno, sempre que eles não queriam nada em troca. Não queria que não me marque no Instagram, não, me dá dinheiro. Não, o cara queria, tipo, que eu vivisse a experiência da cultura deles. uhum, Que aquilo ali é a essência deles. Então. sim. Nossa, a experiência que eu estou tendo, porque eu não acabei ainda o continente africano, é maravilhosa. Você sente assim, quando você. Porque é muito difícil agora, tecnicamente falando, é muito difícil. Eu também sou de origem africana e é impossível a gente saber qual a nossa origem. Quando você pisou a primeira vez na África, você teve esse interesse assim? Porque a gente não consegue nem fazer a nossa árvore genealógica, infelizmente. Então, eu tenho esse interesse já faz algum tempo. Hoje tem alguns exames de DNA que você consegue fazer, muitos laboratórios conseguem fazer até via correio. Você vão, manda lá, você colhe, manda pro correio, manda para os Estados Unidos, eles fazem. Uhum. Só que é caro, eu não tive ainda uma Não, e não condição é a mesma. Eu não, financeira. não acho que é a mesma coisa. Ah, é? Por quê? Porque você só vai saber de onde que você veio. Você não vai saber quem eram as pessoas pertencentes a essa família. Eu pensei Entendeu? que era mais profundo assim, eu pensei que Não, você era. só vai saber que você veio de tal origem, que você veio de tal lugar. Você não tem uma árvore toda genealógica. Ah, isso é interessante. É. Eu não Aí, sabia. assim, eu fico pensando, imaginando assim, como que faz para poder. Não tem como. São raríssimas as pessoas. É, porque eu teria que pegar, tipo, alguém dos meus avós, talvez, Não, você tem que pegar você, seu pai, sua avó, seu bisavô, tataravô. É Aí difícil, quando né? chega ali 1800, Não tem como baixar essas não informações. tem como, porque não tinha entrada de escravo. Não era Não tem catalogado. registro, né? Não tem registro. Então, é Não quase que tem registro impossível, de então. nascimento. É, Entendeu? porque eu me lembro que do meus bisavós a gente não tem muita informação, sabe? Sim, não, não tem. É igual assim, por que que meu nome? Meu nome é Elaine da Silva. Ah, Porque a minha família pertenceu a alguém. A família da Silva. Por isso que ah, fala de Almeida. Dos
Será que eu Santos. sou Robson Santos de Jesus? Então eu sou Então, da família de de Jesus. Jesus, Agora tem que entendeu? achar quem são esses caras do de Não, mas aí o Jesus. de Jesus está falando quem era o senhor de escravo. Ah, o Jesus, o Não, de, não era seu. eu tô da família de alguém, então. Isso, pertencia. Quem eram os donos da família, da sua família, Entendi. É o de da Jesus que minha é o dono. família, da Silva, Aham. entendeu? Quem era os donos da minha família eram os da Silva, Nossa, que interessante isso aí, viu? entendeu? Nossa, vou ter que Só tomar que outro aí, champanhe aqui, que essa conversa fica interessante, viu? só Champanhe que muito. aí o que que acontece? Chegou um determinado momento em que se não se pode mais dizer que por exemplo, o meu da Silva ficou muito normal, porque às vezes o que que acontecia também? É, quando a escravidão chegou, É. se eu estiver falando algo errado, que me corrijam. Quando a escravidão chegou ao fim, muitos negros foram alforriados. Aham, certo. Então, chegou lá e não tinha nome para falar. Então, eles inventavam um nome também. Entendi. Entendeu? Pode ser também que o da Silva não foi, a minha família não pertenceu a um senhor de escravo, vim de outro. Mas aí eu recebi a alforria e eu precisava de um documento de registro do meu filho. A minha avó, ela não foi registrada. A minha avó, ela só foi registrada em 1943, Só que porque ela ela precisava nasceu. de casar. A gente tá só pra casar só. Só que aí o pai dela fez o registro de nascimento dele, porque ele era filho de uma cabocla, que é Aham. um pouco mais parda, uma pele mais parda, né? Que era filho de. Porque a minha família é índio, caboclo e negro. Da parte da minha mãe. E a parte do meu pai é italiano. E a minha avó precisava casar e o pai dela não tinha registro de nascimento. Automaticamente ele não conseguiu dar um registro de nascimento para minha avó. Então, primeiro foi feito o registro de nascimento do pai da minha avó. E o que a mãe dele contava era que em 1800 e pouco, um italiano viu ela, que era Uhum. uma caboclinha bonita, bonitinha, e ela foi pega no laço por ele. Ô, louco. Só que ela era maîtresse, como é que fala, mamãe? Amante, como se fosse amante, entendeu? Então ele não casou com ela, logo ele não registrou os filhos que ele teve com ela. Quando esse filho se tornou-se adulto, levou duas testemunhas e na certidão de nascimento dele está dizendo que ele é filho da fulana de tal e filho com família Roberto, que o sobrenome dele era Roberto, um sobrenome italiano. Só que tem, entre aspas, filho ilegítimo. Caracas, Que ele só foi reconhecido por duas interessante. testemunhas. Os pais não. O pai não reconheceu. E tem muito isso na história brasileira também. E acaba ficando que eu tenho uma história um pouco, uma parte perdida, né? A gente fica. E é triste, cara. Eu acho, Muito. eu acho, porque eu trabalho com essa parte, ajudei a fazer muitos processos de cidadania. É maravilhoso você conhecer suas origens. Não é? Eu pensava que com o DNA eu ia ter um pouco mais de informação. Ó. Você vai ter. O que eu entendi dessa parte aí é que a gente tem informação de onde a gente veio, Não da, não da árvore, da árvore. Interessante, entendeu? interessante. Massa, Mas massa. assim, quando você teve lá, essa é a pergunta que eu queria dizer. Quando você teve lá, assim, você se sentiu de lá? Parece que, tipo assim, parecia que você estava reencontrando seu povo, alguma coisa nesse sentido? Quando você pisou na África? Olha, vou ser sincero com você. Foi um lugar que eu fiquei muito confortável. Por que eu fiquei confortável? Porque eu já viajei praticamente todos os continentes. Praticamente, não, eu viajei todos os continentes. Onde grande parte da maioria dos voos que eu estava passando, eu era a única pessoa negra do avião, ou eu era um dos poucos que tinham. Então, restaurante é a mesma coisa. Quantos restaurantes eu entrei, no qual eu era o único negro do restaurante, ou era um dos poucos que tinham lá dentro? E, Robson, por que você está falando tudo isso? Porque quando eu cheguei na África, eu entrei dentro do avião, me lembro, saindo do Quênia. Quando eu olhei para aquele avião, que eu olhei as pessoas 100% predominante pessoas negras,
foi um choque muito grande. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Tipo, como? Eu tô viajando praticamente um ano e nunca vi isso, sabe? Tipo assim, Uhum. e aí você entra e você vê o comandante era negro, as aeromoças eram negras, e enfim, eu tô dando esse exemplo para vocês entenderem o sentimento que é. Então, esse foi o sentimento que eu senti de quando eu cheguei no país africano, do continente africano. Quando eu cheguei no continente, eu me identifiquei muito com as pessoas. Só por causa da cor da pele, Robson? Não é só por causa da cor da pele. Com certeza, grande parte sim é por causa da cor da pele. Mas da forma que eu fui tratado ali, eu fui tratado como uma pessoa normal. Robson, porque quando você está em outros países você é tratado como diferente? Sim, eu não tô falando questão de racismo, eu tô falando de você estar num restaurante, as pessoas às vezes te olharem porque elas não estão acostumadas, pessoas negras, em estar naquele lugar. Uhum. Agora eu estive na Polônia, estive agora na Ucrânia, onde as pessoas me olhavam na rua, na República Tcheca também, elas olhavam assim com aquele olhar, tipo, de estranho, tipo assim, não é só de preconceito. É claro que alguns a gente via que a pessoa estava se incomodando com a cor da minha pele, mas outras era que, tipo assim, caramba, que Que tipo diferente, diferente. né, mano? Um negro aqui no nosso país, Aham. tá na nossa rua, no restaurante. Então, esse é o sentimento de quando eu cheguei lá na África, eu, tipo, irmão, vem cá! Já abraçava, já, vamos tomar café, vamos. Então, qualquer restaurante que eu ia era tranquilo. Então, esse é meu sentimento do continente africano. Sim. Eu acho que esse sentimento é o sentimento que voltando assim um pouco sobre história também, a Europa na época da escravidão não tinha negros, né? Os negros ficaram nas colônias Sim, para poder serem escravizados. Então, acho que quando o primeiro negro pisou assim, tipo em Portugal, deve ter sido esse olhar de que diferente, né? é isso. Diferente de mim e tal. Até se a gente pegar estudos mais recentes, a gente vê que países igual a Polônia, que eu estava semana passada, um pouco mais de 20 anos atrás, se você tinha pele escura, você não podia entrar no país. 20 anos atrás a gente está falando. Ah, mas aí já é preconceito. Tinha um pouco a ver de preconceito, tinha um pouco a ver com União Soviética, tinha Aí já é. várias coisas inclusas, assim, sim. Mas só que é isso, então, quando eu decidi viajar o mundo, eu me fiz três perguntas. Como viaja o mundo? Quanto custa para viajar o mundo? E quem viajou o mundo? Foi onde eu falei para você que de 8 bilhões de pessoas, só 150 fez isso. E quando eu fui olhar aqui quem eram essas pessoas, que eu vi que tinha um americano, tinha um norueguês, tinha um australiano, tinha até o brasileiro que é o Anderson Dias. E ali eu fui buscar algumas referências quando eu vi nenhuma pessoa negra. Eu falei, pô, eu preciso buscar algumas referências. E eu fui olhar na internet, eu peguei principalmente o Instagram, eu coloquei de ponta cabeça atrás de viajantes negros. E não tinha viajantes negros de grande audiência, não tem. A Glória Maria. Então, a Glória Maria, ela foi uma repórter, ela não era uma viajante, era uma Ah, repórter ela que ia era como. exatamente. Então, a Globo ia lá, patrocinava, vai lá e faz uma reportagem e Uhum. volta pra cá. É um pouquinho diferente, né? Ela deve ter feito quantos países, hein? Então, ela chegou a fazer uns 150 países. Ela Caraca, não fez né? os 196. E aí eu fui buscar referências. E não tinha. Aí eu, tipo, de grande audiência. Tinha, hoje que somos amigos, tem a Russofia, que tinha um pouco mais de 50 mil seguidores. Tinha Gui Soares, do Guia Negro, tem Rebeca Leteco, eu estive com ela agora na Holanda e Amsterdã. E tanto que hoje eu me tornei o maior perfil de viajante negro do Brasil. Então hoje eu me tornei o maior. Isso um Uhum. pouco menos de um ano viajando, sabe? Então a ideia é isso, quando a gente ocupa esses espaços, é buscar ocupar esses espaços, questão de representatividade mesmo, de mostrar, poxa, a gente precisa começar a ocupar esse espaço também é nosso, também nos pertence. Sim, Então, sim. quando eu chego na Polônia, lá eu sou o único negro da Polônia, eu vou lá com a ideia de mostrar pra galera que a gente também pode ir lá, que a gente pode ocupar esses espaços também, que a gente tem que estar lá. Uhum. Que negócio de preconceito, de racismo, isso vai ter em todos os lugares do mundo. Que a gente tem que se preocupar? Sim, tem que se preocupar, mas a gente tem que tentar viver uma vida também igual, uma vida digna, igual todo mundo vive, uma vida de viajante. Então, Uhum. uma estatística Robson, de cada 10 viajantes que eu encontro na estrada, 9 são brancos e um é negro. E esse negro, ou ele é americano, ou ele é francês. Então você já não vê negro brasileiro viajando, já começa a partir daí. Sabe? Então é um assunto delicado, não é mimimi, é um assunto que a gente precisa Sim. trazer, sim, ainda mais.
com espaço bacana que tem aqui, sabe, no podcast, que tem um alcance, que pessoas maravilhosas, igual pessoas que estão assistindo nós agora, pessoas que têm a cabeça aberta, que têm compreensão de entender o que que é um corpo negro viajando, o que que é um corpo branco viajando. Robson, é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O sentimento, vocês viram o exemplo que eu dei de entrar no restaurante, então é diferente as pessoas olhando pra você, por "Oh, aquele corpo. Uma pessoa branca nunca vai sentir isso. A pessoa não pode falar o que ela não tá na posição de fala. Quem tá na posição de fala é que sente isso, sabe? É igual eu Verdade. falar, tipo, a mulher, é seguro mulher viajar pra Afeganistão, é seguro mulher viajar pro Paquistão. É difícil, porque eu não tô no corpo mulher, um corpo feminino viajando Você ali. não sabe o que que ela escuta, o que que Exato, ela, os escuta os olhares. olhares, os homens secando aquelas mulheres. Então, é difícil eu falar nessa posição de fala que se pertence com a mulher. É a mesma coisa, é um corpo negro viajando, sabe? Tipo, é um desafio, mas a ideia do projeto é mostrar que isso, apesar do desafio, é possível. A gente tem que ir lá, cada vez mais ocupando. Então, eu estimulo, sim, mais pessoas negras a ir lá viajar. Eu ajudo na minha mentoria, tem uma parte que eu chamo de responsabilidade social, no qual eu abro espaço para pessoas negras que não têm condição de pagar minha mentoria. Eu vou lá e abro um espaço para ela, ela participa de um processo seletivo e ela faz gratuitamente. Quando eu encontro negros viajando, eu dou mais que mentoria, eu dou uma imersão para ela. Então eu encontrei agora um Rafael que estava viajando, deu uma imersão para ele de técnica. Foi para ele como ele ganha dinheiro na internet, como ele faz para viajar, como que ele faz para se conectar com as pessoas. Por que eu tô fazendo tudo isso? Para questão de espaço, porque se você falou muito de história agora. Foi legal, porque eu estava me remetendo a uma fala que a gente teve em casa uns 3 anos atrás, da casa da minha avó, onde ela falou que ela não pôde terminar a escola por causa da cor da pele dela. Ela não pôde estudar, minha avó. Minha avó, não tô nem no bis ainda, tô na minha avó. Sim. Ela não pôde estudar por causa que minha avó é negra. E eu tenho certeza que a voz de muitas outras pessoas que são brancas ou têm a pele mais clara pôde terminar. E que, Robson, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que reflete nessa sociedade que a gente vive hoje. Porque você falou de árvore Genealógica. genealógica, isso vai descer para geração para geração. Aí minha mãe, isso aqui, a mãe da minha mãe não pôde estudar, minha mãe só estudou até a quarta série. Opa, já melhorou um pouquinho. A minha mãe estudou até a quarta Até a quarta série. série também, né? Aí minha mãe estudou até a quarta. Só que aí, na minha geração, já começou a mudar um pouco. Mesmo com toda a dificuldade que a gente teve, de não ter referência dentro de casa, quando eu falo de educação formal, eu já fui aí, fiz 3 faculdades. Por falta de uma, eu fiz 3. Então, meu filho, provavelmente, ele também vai fazer faculdade. Aí a gente tá mudando um pouco. Mas só que precisa ter uma reparação, quando a gente fala histórica, de a gente tentar equilibrar. Vai ser quase que impossível equilibrar isso agora, que talvez esse equilíbrio pode vir na geração dos meus bisnetos, tataraneto, mas não agora. Sim. Mas por isso que a gente tem que estimular as pessoas a ocupar esses espaços, a viajar, a estudar, a trabalhar, não só o negro, mas também a mulher, que a gente sempre vê que a mulher também às vezes acaba perdendo um espaço só por causa que ela é uma mulher, né? Hoje Verdade. eu estava até lendo sobre isso no Brasil, foi votada uma lei agora no Brasil que a mulher e o homem têm que ganhar a mesma coisa. Eu acho que isso já é uma luta para as mulheres. E é isso, é luta. O negócio é luta de cada dia, É sabe? porque se cada um, eu acho que cada um tem que trabalhar em cada espaço, né? Porque não adianta porque hoje em dia ouve-se falar muito em minoria, né? Uhum. Só que se a gente for parar, não estou dizendo que não existam as minorias, não eram para existir Não essas era para coisas, existir, exatamente. entendeu? Não era para ter. Hoje eu falei sobre você a respeito, é, o que que me faz querer ficar aqui em Luxemburgo e tal. Eu te falei, Robson, eu saí do Brasil, eu tinha 26 anos. Com vinte e Aham. seis anos eu descobri o verdadeiro sentido da palavra dignidade. Sim, sim. E não é uma coisa. Luxemburgo não é um país extraordinário. Luxemburgo é o país que dá aquilo que todo mundo tinha que dar. Então, assim, não é anormal aqui para o pessoal que é nativo daqui. É assim, tem que ser assim. Entendeu? Sim. Então, assim, essas buscas que você faz, que você quer mostrar, entendeu? O primeiro negro, eu acho que isso é muito válido porque a gente tem que se mostrar. Tem, exatamente. Entendeu? Porque não Exatamente. adianta nada você ficar aqui, porque nenhum negro viajou, nenhum negro conseguiu conquistar. Mas qual vai ser o primeiro? Porque depois do primeiro virão outros. Exatamente, E exatamente. esse é o impulso que você está dando para essa galera. Exato. Principalmente para essa nova geração que está vindo cheia com muito mais desafios do que nós, do que eu, porque você ainda é mais novo do que eu, né? Do que eu, que foram outros desafios que eu passei. Os Sim. desafios a cada ano que passa, a cada década que passa, são outros e as pessoas elas vão se transformando. E quando a gente começa a ter visões
que a gente quer fazer, construir um futuro melhor para essa geração que está vindo atrás da gente, tudo Exatamente. é válido, Uhum. né? Tudo é válido. E em relação, assim, alguma história engraçada, alguma coisa que aconteceu, assim, que você, inesperada, assim, que você não estava esperando e aconteceu, que vai ficar na memória? Engraçado. Ó, inesperado, eu acho que foi o próprio Afeganistão, quando eu visitei o Afeganistão, porque quando a gente fala do Afeganistão, o que nos remete? Remete a homem-bomba, aqueles cara barbudo, a guerra, a Estados Unidos atacando. Aí quando eu chego no país, 10% é isso mesmo, 10% é tudo isso que eu acabei de falar, mas os outros 90% é um lugar incrível, um lugar maravilhoso, um lugar lindo. Sério? Nossa, Afeganistão, eu fui pro norte do país, é umas montanhas, que a gente passou por muitos lugares bonitos aqui hoje no Luxemburgo, mas nenhum dos lugares que a gente passou hoje é tão bonito quanto o norte do E Afeganistão. ninguém fala nada, Ninguém, né? porque aqui a gente olhava que tinha algumas montanhas, que a gente via que tinha uma mão do homem, que queria uma estrada ali, que deu uma cortada numa árvore aqui. Lá não, as montanhas eram 100% naturais, não tem nada da mão do homem. É uns lagos azuis, uns azuis turquesa, que eu nunca vi um azul daquele em nenhum país que eu passei até agora. Eu me emocionava Caraca. de ver aquilo, eu olhava aquilo muito emocionado. Então aquilo me surpreendeu muito bem, muito positivamente, sabe? E hoje eu falo de boca cheia quando a pessoa fala, Roger, onde você me recomenda? Vai pro Afeganistão. Afeganistão, você é doido? Não, eu não sou doido. Vai pro E é Afeganistão. tranquilo? Tipo assim, não é um passeio, uma viagem turística. Tipo assim, a pessoa que fala como, eu quero ir, igual eu quero ir pra Europa, quero ir pra Luxemburgo, quero fazer uma volta com o pessoal da Lux, Um rolar em Lux? um rolê em Lux, não vai ser bem assim lá, sabe? Vai, tipo assim, você vai chegar lá, você vai lidar com o Talibã na rua, parar no seu carro, pedir sua identificação, isso é na parte da capital em Uhum. Cabu. Mas saiu de Cabu, você vai lidar muito com lá a cultura, a religião é muçulmana, você vai ver muito mulheres usando Jihad. jihad, sabe? E mulheres que não trabalham, lá é um país que as mulheres eles eram muito preconceituosos com as mulheres ainda. Então, mas só que é legal você ir lá conhecer os Budas lá, que teve a explosão na época com a guerra dos Estados Unidos. Aí você Uhum. começa a lidar um pouco com turismo, vai para Ver um algumas joelho, nem cachoeiras. pensar, né? Um quê? Ver um Não, joelhinho, nem não, pensar, não, não né? vê nada. Joelho, nem cotovelo você não vê lá. Não vê nada lá, esquece. Ó, você falou que você ia namorar lá, não vai namorar. Não vai, qualquer coisa mesmo namorar lá. Mas é legal, um tipo de experiência bacana. A própria Índia, sabe? Foi onde eu tive um dos maiores choques cultural É na verdade aquela Índia. bagunça toda que a gente vê no trânsito da É, Índia? uma loucura, é uma loucura. Buzina 24 horas. Até hoje eu fecho o olho aqui agora, com o dedo fechado aqui, ó. Eu escuto os carros da Índia buzinando, que são 24 horas buzina. 24 horas. É 24 horas. Aí quando eu fecho o olho assim, eu lembro que. Bum, 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 bum. E até hoje eu não entendo por que que eles buzinam. Eu já perguntei pra um monte de haitiano, o haitiano é indiano. Eles Aham. falam, normal, normal. Eu falei, não é normal, é impossível ser normal. Todo mundo. Todo mundo fica buzinando. Os carros estão longe do outro, estão buzinando, sabe? Então. Aham. Mas enfim, brincadeira à parte, foi um lugar bem bacana. Eu fiquei em New Delhi, que é a capital. Eu fui pra Agra, onde tem um Taj Mahal lá, uma das sete maravilhas do mundo. E Aham. depois eu fui pra Varanasi, onde tem o Rio Ganges lá, que é um dos rios, os principais rios, é um rio sagrado pros pessoal da religião dos hindus. E igual eu tive a experiência de visitar uns crematórios, onde eu andei lá no meio de mais de 14 É corpos. verdade que joga mesmo no Rio? Verdadíssima. Eu ia nadar nesse rio, eu vi os corpos lá, eu ia nadar. Eu mandei uma mensagem pra minha médica. Você desistiu, né? Eu deixei porque a minha médica não deixou. Eu falei pra ela, doutora, o que acontece se eu nadar aqui no Rio Grande agora, aqui na Índia? Ela falou, o que acontece é, você quer continuar o projeto? Eu falei, quero. Então é grande probabilidade de você não continuar o seu projeto. Então não faça isso. Aí eu falei, mas doutora, eu vou ganhar um monte de seguidor aqui, ó. Imagina nadando aqui, postando. Doutor, já tô ganhando seguidor aqui na Índia, vou ganhar muito seguidor. Já falou, menino, para com isso. Mas enfim, claro que eu acabei não entrando, eu escutei minha médica e não pulei. Mas é um país muito rico culturalmente, sabe? Tem aquele pessoal que levanta, eu ouvi até um que o cara tem não sei quantos anos com o braço assim, que o braço já tá duro, Não, você não vi, não. na Índia. Não, não Que cheguei a visitar. É que é muito grande a Índia, muitos lugares isso aí. tem um lugar lá que fica as pessoas que, tipo assim, passaram a viver pro Deus dela, pros Lá, deuses lá eu percebi que eles são bem religiosos mesmo. religiosos. Tem um templo do rato lá, que você entra assim, você tem que entrar descalço, já começa por aí. E quando você vai puxar aquele monte, é rato de verdade, aquele monte de rato. Aquele monte de rato, aí vai ter uma oferenda, a comida. Aí o rato tá comendo, aí sai daqui, levanta a oferenda e começa a comer, as pessoas comem, sabe, dentro do Você tá templo. doido?
Então, isso é muito real, real mesmo. Então, tipo, isso acontece. Tudo é por causa que é o deus do rato lá. Tem um deus que é o Aham. deus do rato e os caras acreditam no deus do rato. E lá na Índia também tem homens que decidem virar mulher. Essa parte eu não vi, não. Tem uns meninos que é meio menina lá, mas não E sei, é super assim. natural Eu lá. não. Não tem, Eu sei que eles andam muito de mão dada e se beijam, assim, mas não questão de opção sexual. Eu vi que é questão de afeto mesmo, de Sim, carinho. sim. Agora, essa parte. Aí tem um nome próprio para isso. Os caras viram mulher. Tem um nome, tem um Então, nome. aqui a Índia, quando a gente fala de cultura, é É assim. gigantesco, né? É um verdadeiro choque cultural e que eu recomendo também, sabe? Para quem quer sair um pouco das viagens tradicionais, eu acho que vale a pena visitar esses países. E você teve, Arábia Saudita também é legal, você teve Paquistão. coragem de comer a comida de rua da Índia? Sim, É gostosa? não, Tem higiene? não, não tem, não tem, Sua médica não te proibiu, não? não, não, é assim, é bem sujo, assim, eu comi muito McDonald's lá, Uhum. mais que eu procurava um restaurante caro, limpo, não era limpo, e eu procurava tomar alguns cuidados, sabe? Então, até eu vou fazer um parênteses rapidinho, porque eu tô falando de médico. Robson, que médica é essa? Que é o médico do seguro? De onde que essa é médica? Não. É um serviço público chamado Medicina do Viajante que a gente tem no Brasil. Todas as capitais do Brasil têm esse serviço, poucas pessoas conhecem. Uhum. É um serviço gratuito no qual os médicos te atendem quando você tem uma viagem, seja lá uma viagem nacional, então eu quero ir para Amazonas. Vai lá, marca uma consulta, o médico vai atender você, vai te falar vai te passar as vacinas, vai passar, fazer toda a recomendação, tal água você pode beber, cuidado com tal comida, cuidado com tal região. No meu caso, foi um pouco mais específico, quando o médico perguntou, você vai para qual país? Eu falei, todos. Ele falou, como assim? Eu falei, vou para todos. Ele falou, como assim? Ele falou, você que falou, total, foram 4 médicos, 4 especialistas me atenderam. Aí foi uma consulta bem bacana, porque aí eles me recomendaram, dar várias orientações sobre o que eu podia, o que eu não podia fazer. Então, por exemplo, na Índia mesmo e em Nepal, eu comprava água mineral, água fechada, mesmo assim, eu andava com as pastilhas que deixava a água mais mineral ainda. Então eu comprava água, abria, pegava minha pastilha e jogava água lá, esperava 1 minuto e meio, purificar a água. Então Uhum. eu purificava a água mineral, por questão de saúde mesmo. Entendi. Entendeu? Então alguns países, tudo orientação desse médico do viajante. Então já aproveito e deixo aqui para você que é viajante ou não viajante e quer viajar, procure aí esse serviço na sua cidade, um serviço gratuito do SUS. Medicina do Viajante. Para mais dúvidas, eu vou, por exemplo, fazer um merchan. Entra no meu canal no YouTube, que tem lá um vídeo que eu falo todo o passo a passo. Eu gravei minha consulta, tem uma médica do serviço que ela deu uma entrevista para mim falando um pouco mais do serviço, como encontrar o serviço. Eu deixei esse vídeo lá no meu canal no YouTube, @o Nego Vai Longe. Ah, isso aí. E qual foi assim uma viagem assim ou algum lugar que você foi que você ficou muito triste, além do Haiti, assim, alguma coisa que você viu assim que Triste. Olha, foi muito difícil para mim na minha viagem de Etiópia para o Quênia. Foi o único momento nessa viagem até hoje que eu falei bem assim, ó, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu peguei um ônibus que a capacidade dele era para 30 pessoas, tinha 200? tinha 50. 50. Um ônibus bem velhinho mesmo. Eu me lembro que eu saí, era meio-dia e pouco, sei lá que hora que era, à tarde já. E eu me lembro que o cara falou, eu tava saindo da imigração, o cara, você vai pra. Quem vai pro Quênia, Quênia? Eu falei, o último ônibus vai sair agora. Foi mentira, eu já fui correndo pra pegar esse último ônibus, aí entrei, fomos no ônibus, bum, 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 aquele ônibus velho e tal, blá, 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 blá. Aí passa a noite inteira, quando chegou a madrugada, já no Quênia, já do lado do Quênia, o exército para esse ônibus e ele pega o policial, tinha um soldado só, era o checkpoint, no meio da estrada. Aí ele falou, quem é queniano, espera do outro lado do ônibus, da cancela. Quem não é queniano, fica aqui desse lado, quem é turista. Aí ficou eu, mais um brasileiro e dois saudita. Aí ele falou: agora eu vou tirar uma foto de vocês. Eu fui como assim, ele catou a arma no meio do deserto. Fica os 4 em linha aqui que eu vou tirar uma foto de vocês. Aí tava os 3 assim e eu na frente. Aí eu peguei e falei: o que? Ele fica os 4. Aí quando ele falou, fica os 4 e apontou a arma, minha perna travou no chão.
Aí os meninos me chamavam, Robson, vem pra cá, que ele mandou ficar os quatro juntos. E eu ficava aqui na frente. Minha perna não obedecia mais, travou. Aí ele falava, vai pra lá, vai pra lá. Eu falei, não vou, não tem como ir mais. A perna travou, não obedecia mais. Eu falei, vou morrer, eu vou morrer. Aí, vai pra lá. Daí, tipo, a perna não ia. Não... Os caras, vem, minha Você perna congelou. travou, o cérebro travou a perna, tipo, o medo, travou. Aham. Aí eu falei, vou morrer ele com aquela arma no meio do deserto, não tinha ninguém. Foi o cara, joga os quatro corpos aqui, olha, vai embora. E aí eu falei, vou morrer. Isso demorou uns 50 segundos. Aí com 50 segundos ele abaixou a arma e falou assim, vai, corre tudo pro ônibus, vai. Quando ele falou corre pro ônibus, só me lembra aquela palavra, run to bus. Aí eu, saí correndo pro ônibus. Aí a perna destravou na hora eu já saí correndo pro ônibus assim, ó. Aí eu entrei assim, eu tava com o Rafael, que é um brasileiro, negão, mó alto, fortão. Eu olhava pra cara dele assim, ó. Aquele olho cheio de lágrimas, ele querendo chorar. E um olhando pro outro, os dois. Fica o primeiro a chorar, velho. Quem vai ser o primeiro? E eu lá, assim, eu só pensei assim, eu falei, viu, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Aí, tipo, com o olho cheio de lágrimas também, assim, aí ele com. E os dois negão olhando pro outro, assim, até. Dois negão grande, forte, e, tipo, não sabia onde colocar a cara mais, E sabe? depois vocês entenderam por que que eles fizeram isso com vocês? Não entendi até hoje, eu não entendo. Que ignorância, né? Isso é África, Que sabe? ignorância. A Pra África que é fazer esse medo muita. na pessoa? É, é que assim, é ser humano, não é só porque é África, mas isso pode acontecer em qualquer país, mas são tipos de ser humanos assim, são tipos de comportamento. Quanto mais eu estudo comportamento humano, hoje a gente estava até falando de Karl Marx, né? Uhum. O quanto mais eu estudo o comportamento humano, mais eu me surpreendo, assim, sabe? Os tipos de pessoas que tem, o que as pessoas estão sujeitas a fazer. Hoje eu não acredito mais de nada, sabe? Quando a gente fala de pessoas, fala de humano, é claro que eu sou um cara muito otimista. Eu cada vez mais espero uma humanidade mais próspera, Uhum. pessoas mais humanas, né? Porque isso não é um comportamento de um ser humano normal, né? Quando a gente vê um ser Ainda mais de um humano, homem da lei, né? Tratar uma pessoa assim. pois é, mas é algo que eu venho vigiando, é claro, eu venho tomando cuidado. Eu acho que, Robson, a próxima vez, se eu puder passar uma recomendação para alguém que quer fazer esse percurso de Etiópia para Quênia, eu falo, paga mais caro, mas vai de avião. Uhum. Não tem necessidade. Eu gastei, sei lá, eu economizei uma grana, eu paguei US$ 50, e se eu fosse de avião eu ia gastar 400. Uhum. É uma quantidade considerável, mas hoje eu prefiro gastar 400 do que gastar 50. Só por causa disso, Robson? Não, porque 18 horas de viagem foi uma viagem super maçante. O ônibus parava no meio do caminho de 5 minutos pra você ir no banheiro e fazer xixi. E se você demorasse mais de 5, ele vai embora, ele deixava a galera pra trás. O pessoal batia, volta, volta. E então era uma loucura, assim, pessoa sentada no chão, sem Tinha comida. galinha, tinha porco. Tinha uma loucura. Olha, assiste nos meus stories. Aí tá, deixei salvo lá nos destaques. Entra lá, Quênia, Etiópia, que tá tudo salvo lá. Vocês vão sentir o que eu tô falando pra vocês, o que foi essa experiência. Foi isso. Então, mas assim, e qual país assim? Não sei se você pode responder isso, né? Qual o país que você não recomenda? Não que eu não recomendo, é um país que, ao contrário, eu até recomendo, mas foi um país que eu não tive boas experiências que, na Ásia, que foi a Filadélfia, ia falar, Filipinas. Na Filipinas, eu fiquei em Manila, na capital. Eu tive algumas experiências que me chatearam muito. Onde eu, por exemplo, eu cheguei na cidade, eu precisava fazer um teste do Covid. Aí eu fui no hospital lá. Aí pra me entrar no hospital, eu tinha que passar na portaria, na recepção. Quando eu cheguei na recepção, eu tinha que assinar meu nome. Daí eu falei o cara falou assim, assina seu nome aqui. Eu falei, tá bom, me dá a caneta. Ele, não, US$ 2. Eu falei, como assim? Se eu vou assinar meu nome, eu vou te devolver a caneta. Ele, não, US$ 2. Aí eu falei, não vou pagar US$ 2 pra assinar. Aí eu peguei e saí. Aí beleza, eu paguei mais caro, fui no outro hospital e fiz o exame, ok. Aí eu fui pegar um ônibus, então eu tenho um caminhãozinho lá que é tipo um ônibus bem tradicional, é tipo fosse um tuk-tuk deles. Uhum. Aí é 50 pesos locais pra mim andar no ônibus. Eu tô na fila, chegou a minha vez na hora de pagar, o cara, 100 pesos. Eu falei, não, tu não pagou 50? Não, é 100 pesos pra você, você é turista. Eu falei, não vou pagar, se tu não pagou 50. Aí, enfim, resumindo, é um país que muita corrupção, todo mundo tenta me corromper, todo mundo Sim. queria achar que Passar a sabe, passar perna. a perna. Eu fiquei pé da vida, eu falei, porra, velho, tipo, eu tô aqui Pô, eu tô aqui na mesma pegada que todo mundo, vamos veneno aqui, contando minhas moedas pra Eu tô viajar. aqui no low cost, Sabe, cara. Você não entendeu? sabe de onde eu Não vim, sabe onde meu eu vim, irmão. poxa. Aí eu peguei, e aí isso me chateou muito, sabe? Mas é claro, é um país que eu quero voltar, porque, pô, todos os filipinos que eu conheço são pessoas muito queridas, sabe? Os Uhum. filipinos que eu conheço na estrada, todo mundo que tem umas ilhas lá muito bonitas, Cabo, Palalau, os lugares bem bonitos, assim, que eu vejo na internet, eu vejo outros viajantes visitando, que eu quero visitar exatamente pra mudar essa imagem que eu tenho da Filipinas. Entendi.
E quando você se projeta assim para fazer uma viagem como essa, conhecer o mundo inteiro não é fácil, né? Depois é partir para a Lua, depois dos 196, né? É, bem isso, viu? É, como você faz? Porque são 500 mil, né? Você recebe doações. O que que você faz para ganhar dinheiro? Tá, hoje eu trabalho com a internet. Hoje eu sou influenciador digital, sou viajante barra influenciador digital. Hoje eu dou palestra, hoje eu dou aula, hoje eu dou mentoria, hoje eu dou consultoria. Hoje sou escritor, eu escrevo livro também. Que horas você dorme? Eu durmo mais ou menos às 2 horas da manhã. Hoje vai ser um dia desse que eu vou dormir 2 horas da manhã. Então, porque ainda hoje eu vou editar vídeo, ainda vou escrever legenda para os posts de amanhã. Então, eu vou postar um pouco de stories. Hoje, todo dia eu posto no mínimo 50 stories, todos os dias, todos os dias. Se você olhar nos Ixi. meus stories, todo dia tem 50 pontinhos lá. No mínimo 50, no mínimo. Uhum. E detalhe, antes de dormir, eu assisto todos os meus stories. Todos. Para ver se tá tudo ok. Não, pra ver como que foi meu dia. Então, por Sim. exemplo, hoje a gente fez vários stories hoje. Gravamos banheiro, Uhum. gravamos ônibus, gravamos A indo pro igreja. castelo, igreja, café da manhã. Uhum. E aí eu vou assistir como que eu me comportei, o que que eu falei, se foi bom, o que que eu podia fazer, o que que eu podia melhorar na minha fala, que frase eu podia fazer diferente, como a filmagem eu podia ter gravado de outro ângulo. Então eu podia ter perguntado pra menina do carro alguma outra pergunta mais interessante. Aí eu vou me cobrar, vou exigir ali um nível melhor de qualidade. Pra quê? Para os próximos vídeos eu estar melhor. A mesma coisa vai acontecer com essa entrevista hoje. Uhum. Quando você fala, Robson, essa entrevista tá no ar, eu vou assistir ela todinha, todinha, ponta a ponta, e vou ver na próxima entrevista o que que eu poderia melhorar comparado a essa. Entendi. Então é uma resposta que eu fui muito longo, uma resposta que eu não fui muito claro, um país que eu poderia dar um melhor exemplo, e eu tenho certeza que a minha próximo podcast vai ser muito melhor que esse, porque eu Entendi. vou assistir esse. Porque você se aprimora a cada dia, a cada coisa que você faz, você se revê e se aprimora. Exatamente. E se Entendi. aprimora com a autocrítica, sabe? Aham. Então, é, E é você outra. aceita as críticas bem? Total, eu sou um cara que eu sou muito ouvinte. Se tem uma virtude que eu tenho muito grande é saber ouvir. Sabe? É claro que eu filtro também, que não adianta querer ouvir Deus e mundo, porque às Sim. vezes todo mundo quer ser aquele cara aqui de conselhos, né? Às Uhum. vezes, até às vezes por causa do meu trabalho, minha posição, onde eu fico expondo muito a minha vida, e as Uhum. pessoas às vezes se sentem no direito de ir lá e tipo de opinar, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu faço um filtro, que muitas vezes, algumas vezes faz sentido o que as pessoas falavam. Então eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma crítica uma vez de um jornalista da Folha de São Paulo, onde ele falou: Poxa, cara, será que você precisa de todo esse sensacionalismo? Eu falei: Como assim? Aí ele falou: Eu tô vendo seus vídeos aqui da Tailândia, está bem assim, ó. Ó o macaco! Ó o macaco! Ó o macaco! Ó o macaco! Aí quando fui ver, é um macaco. Então será que precisava de tudo isso mesmo? Então será que. Tipo o Gugu. Lembra do Gugu? Exatamente isso, entendeu? Então, pô, foi uma crítica que faz sentido. Hoje eu sei a responsabilidade que eu tenho na hora de gravar um conteúdo. Uhum. Sabe? Então, pô, eu não preciso disso. Hoje eu vou gravar um conteúdo, pô, será que é uma coisa que vale a pena mesmo, tipo, dar uma atenção maior? Eu dou uma atenção maior. Agora, se for uma coisa que, tipo, macaco, eu não vou. Pô, galera, o macaco ali na árvore, pegando a banana e pulando no chão. Normalmente, No que é uma Brasil a gente situação. tem, né? Entendeu? No Então é Brasil isso, a gente sabe? tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Foi uma crítica que ele fez pra mim Aham, é que e funcionou que super funcionou. bem. Hoje eu super aplico. Então, é uma Uhum. virtude que eu tenho que é ouvir as pessoas. E saudade? Você já tá com saudade do Brasil? Nossa, demais, né? Tipo, saudade do Brasil. O Brasil é um país que eu amo. Eu sinto muito orgulho de ter o Brasil. Ainda mais viajando, igual eu viajo, eu vejo o quanto o nosso país é bom. Robson, mas tem problema, tem corrupção, falta de segurança, política. Concordo, isso a gente precisa melhorar muito essas coisas. Mas ainda assim, se a gente for comparar, a maioria dos países do mundo é pequeno ainda, sabe? Hoje eu Uhum. vejo muitos países aí que, pô, mulher às vezes não pode trabalhar, mulher não pode usar uma roupa, você não pode escolher sua opção sexual, você não tem o direito nem de sair do país. Então a Uhum. gente começa a comparar muitas coisas que eu vou vendo em outros países, eu começo a valorizar mais ainda o nosso país e me dá mais saudade ainda da Sim. liberdade, a gente ir pra praia, poder tomar uma cerveja na praia, de eu poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser, com minha família, comer. Então, assim, enfim, eu sei que às vezes quando eu falo isso, eu recebo muitas críticas das pessoas falando, mas essa é uma opinião Robson, né? Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu venho de uma família muito simples e humilde e eu sou muito família, sabe? Uhum. Sou muito amigo. Então, eu
pra mim tá no ambiente ali com minha família, pra mim, pô, é tudo de bom, sabe? Então, se minha família tá no Brasil, é lá que eu quero estar. Pô, Sim, a qual que sua é. maior riqueza, né? Exatamente. Então, Gil, qual que é a probabilidade de eu fazer o que você fez, sabe? Tipo, de ir lá pegar toda a tua família, não, família, bora pra Luxemburgo. Pô, aí seria tudo de bom, com certeza. Se eu tiver a oportunidade de pegar minha família pô, vamos pra um outro país juntos, vamos conhecer um outro, aprender uma outra língua, opa, muito massa, eu toparia. Mas hoje eu sei que essa realidade está um pouco mais distante, até mesmo porque minha mãe não quer sair do país. Minha mãe gosta da onde ela mora, sabe? Uhum. Então, meus irmãos também, o meu irmão mais novo, se eu falo, meu, ele que, rapaz, ele recebeu uma oportunidade de ir para Portugal agora lá, trabalhar com um jogador de futebol, e ele não quis. Porque ele gosta do país. Ele falou, assim, não. Portugal é bom pra morar, Então, hein? ele não quis, foi com trabalho e tudo, ele não quis, entendeu? Então, é escolhas, né? Então, Uhum. eu, onde minha família tá, eu quero estar com eles também. É claro que eu vou ter algumas bases em outros lugares, então provavelmente eu vou ter uma base nos Estados Unidos, eu vou continuar viajando, mas com certeza minha base no Brasil continua. Sim. E referente a todas esse network que você acabou fazendo, assim, é, quais as pessoas, você já conheceu alguma pessoa assim, não estou dizendo da área de influência, não. Pessoas assim no campo do futebol, artista, você conheceu já alguém assim? Já, assim, eu venho me conectando com muitas pessoas legais. É muito louca essa minha viagem, porque no mesmo momento que eu tô dormindo lá em Zanzibar, em Zimbábue, com barata, um monte de barata passando no meu pé, ou eu tô lá em Barbados, numa ilha no Caribe, com um rato dentro da minha barraca, e eu também tô na Inglaterra, na casa de jogadores de futebol da seleção brasileira, ou como o Fred, ou eu tô lá em Londres, na casa do Royal, Uhum. junto com o Richarlison, da seleção brasileira. Ou eu tô lá no Catar, junto com o Rivaldo, junto com o Felipe Major, que é como se fosse o nosso Neymar no futebol, é ele no poker. Uhum. Ou eu tô com a Maísa do SBT. Então eu venho me conectando com muitos artistas globais, com muitos jogadores de futebol, graças, é claro, ao meu trabalho que eu venho fazendo, as conexões que eu vou tendo. Então eu vou tendo cada vez mais acesso a algumas pessoas que eu nunca imaginei a ter. Uhum. E de falar de algumas dessas, até de chamar de amigo mesmo, de jogador de futebol me ligar, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo hoje? Falei, nada, bora fazer resenha aqui em casa. Deu sair da casa que eu tô e ir lá pra casa do jogador fazer resenha com eles. Então, eu me sinto muito privilegiado de conhecer essas pessoas. E é legal que, às vezes, a gente cria uma imagem. Quando eu falo a gente, eu tô bem, tá? Que essas pessoas, as pessoas é mala, as pessoas é rica, as pessoas têm muito dinheiro, é isso e aquilo. É metida. Metida, exatamente, mas não, sabe? Quando a gente começa a conhecer por trás do trabalho dela, que seja jogador, que seja uma atriz, que seja um influencer, aí a gente fala, não, tipo, talvez a gente tá um pouco equivocado, sabe? Tipo, a pessoa tem uma vida ali por trás que o que a gente vê às vezes na internet é um corte muito pequeno da vida da Só um pessoa. pedacinho, Só um né? pedacinho, então fica muito difícil a gente julgar, Robson, mas é o que eu tenho, eu tô julgando pelo que eu tenho, mas talvez não é a forma adequada. Então, para a gente fazer alguns pré-julgamentos, a gente precisa conhecer um pouquinho a pessoa, sabe? Hoje eu me sinto numa forma confortável de falar de algumas pessoas, porque eu conheço o íntimo deles. Eles se Uhum. abriram para mim ali, falando eu conheci a esposa deles, eu conheci os filhos deles, sabe? Eu conheci projetos que nunca a mídia mostrou que eles têm no Brasil e fora do Brasil. E eu vi a quantidade de trabalho, por exemplo, eu vi alguns jogadores que os caras treinavam 2 vezes por dia, mais de 15 dias sem parar, os caras tá sem folga. Os caras trabalham, treina de manhã no clube, chega em casa, fica treinando de novo com um preparador físico particular e no outro dia fazer a mesma coisa de novo e não poder viajar com a família, com o filho. Ah, o cara ganha muito dinheiro, isso aqui. Ganha muito dinheiro, mas o cara abdica de muita coisa também. E o Uhum. cara se esforça muito, às vezes tá com um machucado, com o joelho machucado e tá treinando pra melhorar. E enfim, então algumas coisas que a gente começa a valorizar, sabe? Quando a gente começa a conhecer essas pessoas. E eu me sinto muito privilegiado, sou muito grato a Deus para ter a oportunidade de conhecer eles. Isso até me inspira também, sabe? De poder estar ali em contato com esse tipo de pessoas, porque eles começam a compartilhar as histórias dele e você vê, tipo, você começa a se identificar, fala, caramba, esse cara também veio de onde eu vim, sabe? Tipo, hoje ele tá nesse nível, então, pô, quer dizer que talvez eu possa chegar por ali ou ali perto, talvez eu tenho que continuar meu trabalho, eu tô no caminho certo. Então, Sim. é bem legal conhecer esses famosos assim. Igual da Copa do Mundo também eu conheci muita gente, Rafael Cunha, várias pessoas lá na Copa do Mundo, que foi bem legal.
E quando você vai, assim, que você ficou, por exemplo, você conheceu o Richarlison. O Richarlison, ele é meu conterrâneo, né? Você conta o Richard é o cara É, mais simples que eu conheci até Richarlison é hoje. meu Não existe um conterrâneo. cara tão simples quanto o Não Richards. te, você não fica assim, não, meio assim, nervoso, assim, porque eu acho, eu não sou sincera, quem gosta de futebol em casa é meu marido. Eu Aham, aham. vejo Copa só. E Ricardo, ele é apaixonado, assim. Eu acho, assim, que deve ser uma coisa, assim, pra quem gosta de futebol, né? Te deu dor de barriga, assim, porra, vou lá na casa do Richarlison agora, meu Deus do Da céu, primeira vez do o que tá Fred, do Fred. acontecendo? Ó, o Fred foi legal porque eu até vou falar uma reflexão bem legal que fizeram comigo e eu quero compartilhar com vocês, que é a reflexão da abundância, né? Porque eu me lembro quando eu cheguei em Londres, eu liguei para um amigo meu que ele é muito amigo do Fred. E eu falei, cara, cheguei em Londres agora, eu queria muito ir no show do Manchester. Será que você consegue arrumar um ingresso para mim pro show do Manchester? Aí ele falou, Robson, vamos lá. Pensamento em abundância. Eu falei, o que que é? Como assim? Vamos lá, pensamento em abundância. É, você é o Robson. E eu vou falar com você agora. E você fala comigo. Ó, eu tô aqui no Manchester, eu tô aqui em Londres, e eu sei que você é amigo do Fred. Você pode me conectar com o Fred? Me apresentar o Fred? Por quê? Se você for conhecer o Fred, o que vai ser um ingresso para você assistir um jogo perto de você conhecer um jogador? Então você tem que pensar alto, grande. Com certeza, se o cara gostar de você, o cara vai te convidar pra ir na casa dele, o cara vai te convidar pra ir num jogo, o cara. Então, esse é o tipo de pensamento que você tem que ter, pensamento em abundância. Por quê? A gente vem de uma sociedade no Brasil, todos nós, grande parte dos brasileiros, no qual a gente vem no. A gente tem um pensamento de um ciclo vicioso de escassez. Uhum, De pensar pequeno. De pensar, eu quero um ingresso pro jogo e tá bom. Sabe? Então, quando ele começou a mostrar, é o exercício. O pensamento e abundância é todo dia, é exercício, é exercício. Porque a gente sempre, a gente é treinado, a gente é criado, educado para pensar em escassez. uhum. Para pensar sempre na dificuldade, que difícil. Quando a gente começa a pensar na abundância, é isso. E aí ele pegou, ele falou, eu tô no Brasil agora, me lembro que era uma terça-feira. Amanhã, quarta, eu vou para Portugal, que é onde ele mora. E falou, na sexta eu te encontro lá em Manchester. Me conta lá em Manchester, que eu vou te apresentar pro Fred. Aí eu fui, encontrei com ele em Manchester na sexta-feira. Me apresentou no Fred, primeiro me apresentou pra esposa, apresentou pro filho, daí me apresentou pro Fred. Aí fui pro camarote, não fui só pro jogo, aí me levou pro camarote VIP dele. Então eu tava do lado de vários jogadores, me apresentou pro Casemiro, que tava lá na hora. Casemiro, vem aqui, que é o Robson e tal. Aí falei um pouco do projeto pro Casemiro também. E foi bem legal. Aí depois saímos, fomos almoçar junto, fomos pra balada. Foi uma experiência sensacional. E é claro que na hora eu dei aquela mijada, assim, tipo, nossa, jogador. Mas eu que eu percebi que era um cara normal. É, E o ele, cara. É, porque a gente fica desse jeito assim, mas quando a gente conhece, é uma pessoa igual a igual a gente, né? gente, sabe? E o que eu percebi é o quê? Ele gosta de ser tratado como uma pessoa normal. Então, tipo, assim, eu Aham. me lembro que eu entrei no carro dele, era um carro que eu me lembro que o meu colega falou assim, ó, esse carro tá virado um milhão de reais. Milhão? Aí sabe a primeira coisa que eu falei? Ei, esse carro tá sujo, hein? Ele falou, cara, não sei o quê. Por quê? Pra quebrar um pouco o gelo, sabe? Uhum. Ele, eu falei pro rapaz, não sei o que lá lavar, os pombos cagou aqui, não sei aonde. É um carrão que eu falei, meu Deus. Primeiro que nem me cabia lá dentro, que era um carro pra dois, assim, eu entrei atrás, assim, ó. Aí eu não sabia o nome do carro, um carrão preto, mó bonitão, Você só assim, ó. sabe que era um carrão. Daí eu sei que é um milhão, porque meu cara falou, 1 milhão de reais no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, mas enfim, aí eu fui quebrando um pouco o gelo. E era isso, a gente falava coisas simples, coisa igual a gente tá conversando hoje aqui, sobre o Aham. cotidiano, sabe? Sobre besteira, sobre futebol, sobre o Sim. dia a Então dia, eu também vou comida. tentar, então, porque eu também eu uso a lei da abundância e uso a lei da atração. Então eu vou atrair, então, que você faça, me conecte ao Richardson, para eu gravar um É. podcast com ele. Meu, e o Richard é um Mas ele vai cara. ter que vir aqui. Se o seu pensamento for forte, você vai Ele conseguir vai ter trazer que ele. vir Ó. aqui. Se o seu pensamento De onde que atrai. ele é mesmo? De lá? De onde que ele é O mesmo? Richard tá em Londres agora, ele tá no. Não, do Espírito Santo. Rio Bananal? Nova Venécia, né? Ele é do sul Eu já, ele é, já ele mando é recado do, pra ele aqui, ele os é do recados chegam. norte, ele é do norte do nosso estado. Eu sei que ele é da região do norte do nosso estado. Richard é um cara incrível, um cara bem humilde mesmo. Eu nunca vi um cara tão simples quanto o Richard. Charleston, meu conterrâneo, abra o espaço aqui do Let's Podcast, se você quiser aparecer. E ainda de quebra eu te dou um passeio no Roland Lux, você vai conhecer todos os lugares de Luxemburgo. E, É ó. e eu recomendo o passeio, viu? O passeio tu vai gostar, que é muito bom o passeio. Super recomendo. E agora, você vai estar conhecendo Luxemburgo, né? É, e o próximo país será qual?
Tô indo pra Alemanha, tô indo pra Suíça agora. De Suíça eu faço a Alemanha. Da Alemanha eu já tenho um voo pra ir pra Síria, Líbano e Síria. Aí faço, volto, vou pra Mônaco, vou pra Itália. De Itália eu vou pra Malta, Vaticano, também tem Vaticano no meio. Depois eu vou pra Uhum. Malta. De Malta eu vou pra Eslovênia, Eslovênia eu vou pra Grécia, eu vou pra Grécia, não, pra Croácia. Eu vou descendo até subir de volta pra Noruega e acabar a Europa inteira. É muita coisa, né? E você já teve assim, eu já estive em Mônaco, é um país riquíssimo, assim, é minúsculo, né? Muito pequeno, é muito rico, muito rico. Às vezes a gente fica pensando assim, né, cara, como é que pode tanta riqueza, como é que pode tanto cuidado com o país, né? Também estive em Liechtenstein, Liechtenstein. que é um país também muito pequeno, muito, muito pequeno. E Liechtenstein teve uma coisa, se eu tive o ano passado, Liechtenstein teve uma coisa muito de a cidade parecer que tinha perfume. Algumas tem alguns lugares assim que tem algumas características que é impressionante, né? Que fica gravado no nosso subconsciente. Quando Sim. eu falo em Liechtenstein, eu lembro do cheiro de Liechtenstein. Quando você fala da Índia, você lembra das buzinas da Índia, Uhum. né? Exato. O bom da viagem é essa, ela deixa algumas lembranças no nosso subconsciente que você fica, caraca, como é que é possível, né? O, a, es- o nosso cérebro guardar essas. É a imagem fotográfica que fala, né? Exato, exato. E o meu é muito olfato. Se guarda o fato, só fato. Eu tenho um Aham. péssimo fato. Não, eu tenho um péssimo olfato também, mas assim, com Liechtenstein, eu não consigo ter outra lembrança de Liechtenstein. Do cheiro A da natureza. primeira coisa é o cheiro, Fiquei que lugar curioso disso. cheiroso. Sério, fiquei curioso. Quando eu chegar lá, vou lembrar de você. Eu vou dar É, uma cafungada lá. Elaine mentiu. Hum, eu vou fazer um vídeo, ele fala, "Elaine, faz sentido o que você tá falando." Eu senti muito assim. Tem algum lugar assim que vai ficar no seu subconsciente também, de uma coisa assim que não tem foto, além porque ficou da Índia, ficou as buzinas, né? Eu Mas tenho uma alguma coisa imagem. de Imagem. imagem assim. Imagem é Capadócia. Capadócia, eu não me esqueço. 5 horas da manhã, eu subindo no balão. Eu tava no balão. E o balão começou a subir. Aí eu olhei pra minha direita, o nascer do sol, aquele laranja, bem forte. Aí eu olhei pra minha esquerda, mais de 250 balões subindo ao mesmo tempo. Era uma cena que eu não esqueço, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí eu me lembro que eu me emocionei, que eu comecei a ter chorar assim, de tanta emoção, tipo, do sol subindo junto, assim, uns balões, e eu no meio, aquele fogo dentro do meu balão. Aquele, sabe, aquele. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, Que sabe? Então eu massa! falei, nossa, aquela energia daquele lugar, e eu me permitia, eu falava, eu quero é mais, eu quero é mais. E cada vez que eu falava, quero é mais balão subia, mais o sol ficava forte, assim, ó. Eu Aham. falava, meu Deus, que delícia, sabe? Então, assim, é uma imagem que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ficou Que gravado, prazer, né? nossa, demais. Eu recomendo todo mundo ter um dia essa experiência aí em Capadócia, na Turquia. É muito bonito, Muito né? massa. É, eu nunca tive, vou ter o privilégio de ir, porque quero conhecer tudo também, sou igual a você. Não quero. Tudo que eu puder conhecer assim, eu quero conhecer. Eu amo viajar, eu acho que é o dinheiro mais bem gasto. É É com investimento. viagem. Duas coisas também, a viagem e conhecimento. Sim. A gente tá falando de planejamento de viagem, né? Eu investi mais ou menos quase 30 mil reais em conhecimento. Se eu Uhum. falar de MBA, de curso, de mentoria que eu fiz. E isso hoje que me torna um pouco diferencial entre os viajantes, os influenciadores no ramo de viagem, né? Então hoje Uhum. as pessoas me veem com muito profissionalismo, com muito respeito por causa disso, por causa do conhecimento. Eu acho que, igual você falou aí, acho que é um investimento de viagem é muito importante, e conhecimento também, porque é Uhum. algo que ninguém tira de nós. Porque quando você viaja, o que você está fazendo? Você está vivendo experiências que ninguém vai tirar de você. Não, ninguém. Sabe, a mesma coisa com conhecimento. Quando você investe lá, tem uma mentoria, 5 mil reais, muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas aquilo ali, ninguém vai tirar de você. Vai vagar a viagem. A galera do Rolê Luxemburgo, Um um Rolex. rolê Lux.
o valor é X para fazer um rolê Lux. Sim, paga esse X, mas paga com muito amor, porque é uma experiência de você sentar, almoçar, tomar um café no meio da estrada, indo de um país para o outro. Você sai acordar no Luxemburgo, tomar um café na Alemanha, com aqueles talheres de. Louça, Aquelas louças de. Como que é aquele material? porcelana. Porcelana, sabe? No meio da estrada, aquele verde passando, aquele queijo delicioso, sabe? É um dinheiro que tem que pagar de olho fechado e falar, eu quero é mais. Me leva para mais lugares, entendeu? Então, esse é o tipo de investimento que tem que fazer e que fazer com muito amor, com muito carinho, Sim, sabe? sim. Enfim. Concordo. Concordo completamente. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso 13º episódio, que hoje a gente teve uma conversa maravilhosa com Robson de Jesus, que está conhecendo, será o primeiro negro a conhecer todos os países do mundo. Isso vai para o Guinness Book. E é um negro brasileiro com muita história e que contou um pouquinho da história dele aqui pra gente. Como vocês sabem, o nosso podcast termina sempre com aquele joguinho de palavras. Robson, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma palavra para você e você vai dizer para nós o que essa palavra representa para você, tá Show. bom? Aham. Vamos lá. Amor, Amor me remete muito à humanidade. Acho que a humanidade com amor já vê um mundo melhor. tá faltando, né? Muito. Família, Família me remete muito a discernimento, né? Porque em casa minha mãe sempre dizia, né? Tenha muito bom discernimento e preze o nome da família. Isso eu carrego comigo até hoje. isso aí. Pátria, Pátria Brasil. saudade, Saudade, família e amigos. alegria. Alegria, viajar. Adora, né? Muito bom. Eu adoro viajar. É por isso que o projeto tá dando certo também, Exatamente. né? É muita alegria, é muito amor envolvido, sabe? Isso aí. Então é isso, gente. Hoje eu tenho uma lembrancinha, que é uma lembrancinha. O Robson fez um Ah... passeio conosco com o Roland Lux e na correria eu acabei esquecendo e agora eu tô entregando a ele. Ai, muito obrigado. Posso abrir aqui já? Pode, fica à vontade. Olha, vamos ver. Ó, esse negócio, negócio de passar na boca. Minha boca fica toda quebrada, sabe? Fica Fico toda tudo ressecada. ressecado, É assim, o é muito frio que bom. faz isso. Creme para a mão. Ah, agora esse aqui, ó. É bom porque eu tô com a sinusite atacada, daí eu fico com aquela Sim, nojeira, sabe? lencinho. Daí agora com isso aqui eu vou parar com essa nojeira, eu vou ficar limpando toda hora. Minha mãe fica doida comigo, ela tá falando comigo. Aham. Agora eu vou parar de nojeira, eu vou usar um lencinho agora. Isso aí, são Obrigado, três né? coisas básicas que as pessoas precisam quando estão aqui. Show, obrigado. Lencinho pro nariz que fica escorrendo muito, ainda mais agora que tá chegando a época do pólen. Ah, boa, boa. Creme pra mão, porque a mão da gente fica muito ressecada. Verdade. E protetor labial, Eu vou usar hoje, protetor. tá bom? Obrigado. Então é isso, gente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Let's Podcast e ative o sininho e nos sigam também no Instagram, @Let's Podcast. O Robson vai deixar o dele também. Sim, me segue no Instagram, o Nego Vai Longe, YouTube, o Nego Vai Longe, TikTok, o Nego Vai Longe, para saber mais informações do projeto, mais detalhes, toda a homenagem que eu faço para Rosa Parks, todas as informações do meu budget, quanto que eu gasto, www.onegovailonge.com.br. Então é isso. Adi! Bye, bye.